Moi moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi, sejam muito bem-vindos! Gente, eu tava doida pra vir aqui agradecer vocês porque chegamos aos 500 inscritos no canal, finalmente! Também queria agradecer por todos os comentários e as mensagens que vocês têm me mandado aqui e lá no Instagram, que inclusive se você ainda não me segue por lá, tá perdendo tempo, porque eu sempre faço umas enquetes e boto umas caixinhas de perguntas lá pra vocês poderem me contar mais sobre o que vocês querem de fato ver aqui no canal. Então já aproveita o embalo e se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito. Desde que eu comecei a gravar os vídeos e trazer conteúdos pra vocês, muita gente de várias áreas diferentes me procura para perguntar mais sobre a Alemanha e sobre possibilidades de intercâmbio, trabalho, enfim, por aqui. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns programas de intercâmbio que existem aqui, de trabalho, estudo e voluntariado, para vocês verem que existem muitas possibilidades e quem sabe não encontrar uma que se encaixe aí pro que você tá procurando. Lembrando que nesse vídeo eu não vou conseguir falar sobre todas as possibilidades de intercâmbio, até porque seria impossível colocar isso tudo num vídeo só. Mas eu tentei reunir aqui algumas coisas diferentes e de uma forma meio democrática para tentar abranger o máximo de pessoas possíveis. Se você já acompanha o canal há um tempo, você sabe que eu bato muito na tecla de que você precisa querer aprender alemão se você pretende vir para cá em algum momento. Mas existem várias possibilidades de trabalho e até mestrado em inglês que, se você ainda não fala o alemão, pode ser uma ótima porta de entrada. Até porque muitas vezes as próprias empresas ou universidades oferecem o curso de alemão como um benefício, um plus aí quando você vem pra cá só sendo falante do inglês. A gente vai começar falando de um tipo de intercâmbio que é bem famoso aqui na Alemanha, que é o ano social. Bom, como o próprio nome já diz, o ano social é um intercâmbio voluntário. Esse intercâmbio costuma ter duração de 6 meses até 1 ano e meio, 2 anos ali. E, gente, esse tipo de intercâmbio existe para todas as áreas que vocês puderem imaginar, desde museu até igreja, área de administração, mas os que costumam ter mais ofertas de vagas são das áreas sociais, das áreas de cuidados, tipo hospitais, asilos e creches. O trabalho voluntário é muito valorizado pelos alemães, então várias pessoas já me recomendaram, tipo, se você já fez algum trabalho voluntário, seja na sua igreja ou qualquer coisa no Brasil, bota isso no seu currículo, porque eles vão levar em conta quando você for arrumar um trabalho, por exemplo. E aí acaba que muitos alemães mesmo acabam fazendo esse tipo de trabalho voluntário quando eles acabam ali o colégio e estão naquele limbo de não sei o que quero fazer da minha vida. E o que rola é que essas pessoas, esses jovens, acabam indo fazer trabalho voluntário em alguma área que tem a ver com o que eles estão pensando ali, que eles querem de carreira, e o trabalho voluntário acaba servindo como uma forma de validar se é isso mesmo ou se, putz, não tem nada a ver. E o melhor de tudo é que nós, brasileiros, também podemos nos candidatar para participar desse programa. Existem várias formas, várias categorias que você pode se candidatar para esse tipo de trabalho voluntário aqui, mas eu vou falar aqui sobre os dois principais, que são o FSJ e BFD. O FSJ tem um limite de idade de 27 anos e o BFD não tem limite nenhum, e basicamente essa é a única diferença entre eles. Tá, Cel, mas me conta mais, como é que eu faço para me candidatar aí nesse negócio? O que eu preciso ter? Para se candidatar para esse tipo de trabalho voluntário aqui, você precisa, antes de tudo, comprovar que você fala um mínimo de alemão. Então você precisa ter ali um certificado pelo menos do nível A1. Se você escolher a modalidade FSJ, tem aí o pré-requisito que eu já falei antes, que é sobre o limite de idade, né? Então você precisa ter entre 18 e 27 anos até o final do período do intercâmbio. Ou seja, não pode fazer aniversário ali de 28 anos no meio do rolê, entendeu? Além disso, você vai precisar apresentar uma carta de motivação e ela é bem importante nesse processo seletivo especificamente, porque você vai contar para eles o porquê que você quer fazer esse trabalho voluntário, qual que é o seu propósito ao fazer esse trabalho voluntário. E essa carta de motivação precisa ser em alemão. Durante o processo rolam aí umas entrevistas que geralmente são feitas por Skype e caso você seja aprovado, você precisa passar por uma espécie de orientação numa instituição no Brasil mesmo antes de embarcar para cá. Apesar de ser um programa de voluntariado, esse tipo de trabalho aqui é remunerado, o que é um detalhe bem importante. Inclusive, existem até algumas regras trabalhistas, né, do tanto de horas que você pode trabalhar por semana, você tem direito a férias, enfim, tudo regulamentado. Esse salário vai variar de acordo com a região, com a cidade, até com o estado que você tiver, porque vão ter custos de vida diferentes aí, né?
Mas, em geral, o salário fica em torno de 450 euros. Caso você precise arrumar uma moradia, você precise pagar por uma moradia, eles te dão como uma espécie de bolsa, um auxílio de mais 200 ou 250 euros. E agora vamos falar sobre intercâmbios acadêmicos. E não tem como falar de intercâmbio acadêmico na Alemanha sem falar do DAAD. O DAAD, para quem não sabe, é uma instituição sem fins lucrativos e a sigla significa, em alemão, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Então eles têm vários programas voltados para pós-graduação, mestrado e doutorado. Muita gente não sabe, mas vários mestrados e doutorados aqui na Alemanha são completamente gratuitos. O aluno vai precisar só passar por uma seleção específica do programa para o qual ele estiver se aplicando. A maioria das universidades cobra só uma taxa que, pelo que eu pesquisei, gira em torno de 300 euros por semestre. E essa taxa cobra uma espécie de ticket da universidade que dá direito ao aluno de usar o transporte público gratuitamente e algumas outras facilidades que as universidades oferecem. Se você tem vontade de estudar, fazer um mestrado, doutorado na Alemanha e você ainda não conhece o DAAD, recomendo você correr pro site deles agora. Eu vou deixar aqui na tela, mas também vai estar na descrição do vídeo todos os links de tudo que eu falar aqui pra vocês. No site do DAAD você vai encontrar bolsa para praticamente todos os cursos que vocês imaginarem. E aí o que pode acontecer é dos requerimentos variarem para cada tipo de curso. O escritório, a sede do DAAD no Brasil fica no Rio de Janeiro, mas a gente, por exemplo, conheceu o DAAD em São Paulo através do Goethe Institut. Inclusive já fica a dica aí para quem tem vontade, né, de fazer esse tipo de intercâmbio, porque eles realizam vários eventos tanto no Rio quanto em São Paulo para falar mais sobre as bolsas e até tirar dúvidas sobre os programas. Sobre os requisitos, valor das bolsas e tal, eu vou falar aqui de uma forma bem geral, mas não se esqueçam que isso pode variar de acordo com o curso ou até com a cidade para qual você pretende ir. Então, em geral, o que esses programas oferecem? Bolsa mensal de 850 a 1.200 euros, mas já li alguns casos de pessoas que chegaram a receber 2.300. Seguro saúde, custo de ida e volta para a Alemanha, ajuda de custo com aluguel, moradia, e eles ainda cobrem o curso de alemão caso você precise. Em geral, quais são os pré-requisitos? Você precisa ter terminado seus estudos até 6 anos antes da aplicação, você não pode ter morado na Alemanha por mais de 15 meses e ter um certificado de alemão ou se inscrever num curso que a própria universidade vai sugerir. Muitos programas do DAAD são financiados e formulados em parceria com agências do governo, tipo CAPES e CNPq. Todas as informações, os editais abertos, valores de bolsas, cursos disponíveis, está tudo no site do DAAD. O programa que eu vou falar agora também é para mestrado, na real ele é específico para mestrados e ele chama Erasmus Mundus. Nossa, parece um trava-língua, né? E como é que ele funciona? Basicamente são várias universidades parceiras de vários países da Europa dentro do mesmo programa. Inclusive, uma das obrigatoriedades desse programa é que você passe pelo menos por 2 universidades em 2 países diferentes durante o período do seu mestrado. Esse programa tem duração mínima de 12 e máxima de 24 meses, e isso vai variar de acordo com o curso que você vai fazer. Essas horas incluem crédito aula e horas de estágio também. Bom, se tratando aí de um programa de mestrado, o primeiro pré-requisito é que você tenha concluído a sua graduação, né? Mas uma informação importante, você não precisa ter necessariamente concluído a graduação quando você se inscrever no programa. Você só precisa ter um diploma para apresentar quando o programa for começar. Existe a possibilidade de você receber uma bolsa para fazer esse programa, mas isso não necessariamente vai acontecer. Isso porque o número de bolsas é limitado e vai depender da sua classificação. Então pode ser que aconteça de você ser aprovado e ganhar uma bolsa, mas também pode acontecer de você ser aprovado, mas eles te mandarem um e-mail falando, olha, você foi aprovado dentro dos pré-requisitos, mas a gente não consegue te dar uma bolsa. E aí eles vão te perguntar se você quer seguir com o programa mesmo assim ou se você quer desistir. O que vai determinar se você ganha essa bolsa ou não é a sua classificação na aprovação. Pelo que eu pesquisei, pelo que os bolsistas recebem aí ao longo do programa, o custo dele seria algo em torno aí de 44 mil euros, contando 2 anos. O que não é pouco, né? Mas eu vi também alguns relatos de pessoas que foram fazer o programa sem ter bolsa e no meio do caminho acabaram recebendo uma bolsa da universidade que eles estavam. Então, nunca se sabe, né? Se você tiver uma graninha aí para investir nisso, às vezes vale a pena. E atenção, também pode se inscrever para esse programa pessoas que já moram na Europa. O que vai variar é o valor da bolsa que você vai receber de acordo com de onde você vem. Para quem é bolsista, o valor da bolsa fica em torno de 1.000 euros por mês. Além disso, o programa ainda inclui seguro,
auxílio viagem, caso você precise viajar para o Brasil aí no meio do caminho, ou você precise fazer uma visita técnica, algo do tipo. E também cobre um curso de língua estrangeira de acordo com o país no qual você estiver. E já que falamos de língua, um dos pré-requisitos que você também precisa apresentar é que você precisa ter uma proficiência em inglês, porque todas as aulas, independente do país que você tiver, vão ser ministradas em inglês. Como são várias universidades juntas aí, como eu falei, quando você conclui o programa, você vai receber o seu diploma de mestrado. Vai ser um diploma só, mas ele vai ser assinado meio que em conjunto por todas as universidades pelas quais você tenha passado. Caraca, Cel, me ajuda, como é que eu me candidato nesse rolê? Para se candidatar, você precisa se cadastrar no site da Erasmus Mundus, que eu vou deixar aqui na telinha e também na descrição do vídeo. E aí, lá no site, você vai procurar por cursos que façam sentido para você. Você pode se candidatar para até 3 cursos diferentes. E aí, os requisitos vão variar de acordo com o curso para o qual você está se inscrevendo. Esse programa que eu vou falar agora é muito interessante, mas pouca gente sabe sobre ele, que é o Pre-Master. O Pre-Master é um programa da empresa Bosch, então, alô engenheiros de plantão. Esse programa é interessante para quem tem vontade de fazer mestrado, mas não sabe aí exatamente para qual mestrado quer aplicar ainda. O programa é dividido em 2 fases. Então, como é que funciona? Na primeira fase, você só trabalha, você vai trabalhar na Bosch, então você se candidata como se fosse uma candidatura para vaga de emprego mesmo. Essa candidatura é num cargo que eles chamam de Work Student, mas você não vai ser um estagiário, você vai estar um pouco acima disso. Você vai receber um salário, né, por isso, de acordo ali com o seu cargo ou com as suas funções. E a carga horária é em torno de 35 horas semanais. A segunda fase do programa é justamente o mestrado, e ele não tem nada a ver com a empresa. Você que vai lá e se aplica diretamente na universidade. E aí, o que acontece? Se o seu mestrado for na mesma cidade da Bosch que você já trabalha, ou numa cidade que tenha uma outra Bosch que você possa ser transferido, você faz o seu mestrado e trabalha, só que agora você vai trabalhar só 20 horas semanais, porque é o que o visto de estudante permite. Caso o seu mestrado, a sua universidade seja numa cidade que não tem uma Bosch, por exemplo, eles te deixam livre para trabalhar essas 20 horas numa outra empresa sem que você perca o vínculo com a Bosch. Ou seja, você ganha um tempinho aí para decidir o mestrado que você quer fazer enquanto trabalha numa empresa que não é qualquer uma, né? Para se candidatar, como eu falei, você vai seguir o processo de uma candidatura de vaga normal. Você vai entrar lá no site da Bosch, vai procurar por Pre-Master e aí vai aparecer todas as opções de Pre-Master que eles têm, cada uma com o seu pré-requisito. Dentre esses pré-requisitos, tem 2 coisas que em geral não mudam. A primeira delas é que você precisa ter terminado a graduação, né? Porque a segunda fase do programa vai envolver o mestrado. E você precisa ter terminado essa graduação no máximo 2 anos antes de começar o programa. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo perto da data que eu postei, nos próximos dias aí vão rolar 2 lives bem legais no meu Instagram. Uma delas com a Milena, que fez o intercâmbio de ano social aqui, e outra com a Marina, que já tá na segunda fase do Pre-Master. E elas vão poder contar mais pra gente sobre esses programas e tirar dúvidas. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram e você ficou interessado nesses programas, me segue lá, porque mesmo que você esteja vendo esse vídeo alguns anos depois, eu vou deixar as lives salvas, então só procurar lá no meu Instagram que vocês vão achar. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo e de deixar o like de vocês, porque os likes e os comentários são os termômetros para eu saber se vocês querem mais vídeos desse tipo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!